semana após primeiro turno fez o tabuleiro da corrida eleitoral aqui para a Prefeitura de Fortaleza se mexer. Na segunda-feira, o governador Camilo Santana convocou uma coletiva para declarar apoio a Sarto. Eu tenho a certeza e a garantia de que o Sarto representa o melhor para a cidade de Fortaleza. Na terça, foi a vez do PT manifestar apoio ao candidato do PDT. Olha, o PT não podia se omitir da tarefa política, da responsabilidade que tem com a democracia, com o povo brasileiro, especialmente com a cidade de Fortaleza, de derrotar o fascismo. E o fascismo nessas eleições, o fascismo de Bolsonaro, se traduz na candidatura de Wagner. Apoio esse que Capitão Wagner não esperava, ou já seria a intenção de conquistar eleitores não ideológicos de Luiziane Lins. Olha, na verdade, eu não acredito que a Luiziane vá apoiar nenhuma das duas candidaturas, né? A minha por conta do governo federal e a outra porque a relação com os Ferreira Gomes ela é muito difícil. Então a gente imagina que vai acontecer o mesmo que aconteceu na eleição passada. A Luiziane não vai apontar nenhum dos dois candidatos. E eu acho que a gente tem uma proximidade muito grande com o eleitor dela, que está basicamente na periferia. Mais isolados, de onde a chapa de Wagner e Camila Cardoso vai tirar votos? Qual é o teto eleitoral da candidatura do PROS? É um predestinado que não chegou até aqui por acaso. Na quarta-feira, a vice de Capitão Wagner acenou para a militância, usando a mesma narrativa usada por Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e agora nesse primeiro turno, e acusou o processo eleitoral sem provas. De fato, eu me deparei domingo com uma máquina, um trator mesmo, passando por cima da gente. É impressionante a quantidade de vídeos de camisas amarelas, de compra de voto, de urnas com fraude. Afinal, essa eleição já está decidida ou o eleitor da capital cearense ainda pode surpreender nas urnas no próximo dia 29? Não é hora de dar um passo para trás e nem dar um salto no escuro, no ódio, da violência. Eu acho que é hora de somar corações, ideias e paixão por Fortaleza. Sobre esse assunto eu converso no Análise de Fato de hoje, 19 de novembro, com a jornalista e apresentadora do podcast político As Cunhãs, Camila Fernandes. Então aqui com a gente no Análise de Fato de hoje, Camila Fernandes, jornalista e apresentadora também do podcast As Cunhãs. Camila, queria agradecer a tua participação e já emenda aí com a pergunta, que é a seguinte: alguma coisa te surpreendeu nesse primeiro turno para a prefeitura aqui em Fortaleza? A gente teve essa guinada do Sarto nas pesquisas, né? Começou lá embaixo e terminou ainda na frente do Capitão Wagner. E a outra pergunta também é saber se o Capitão Wagner, essa votação dele de 33% dos votos válidos, te surpreendeu de alguma maneira? Oi, tudo bem? Quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando contigo, Leonardo, e nesse ambiente da TVC, que é a TV pública que a gente ama aqui do Ceará. Acho que não me surpreendeu tanto assim, tá? A surpresa foi assim: em que medida o Sarto conseguiria chegar de fato à frente do Capitão Wagner? O Sarto a gente tem que contextualizar, ele não é só o Sarto, ele é um candidato dos Ferreira Gomes, é o candidato do atual prefeito Roberto Cláudio, que teve aí duas eleições, né, dois mandatos bem avaliados, e ele entrou desconhecido, mas não é uma pessoa também totalmente zero, que ninguém conhecesse, foi vereador, deputado estadual muitas vezes, então ele tinha ali um capital político dele também. Mas ele entrou com tudo, né? Com toda a força, com toda a máquina da prefeitura e do governo do estado, que a gente não pode esquecer, o Camilo Santana teve que ficar neutro nesse primeiro turno, mas não ficou totalmente. De uma certa forma, acabou favorecendo, sim, a candidatura do Sarto. O tempo todo, a cada 5 palavras, o Sarto falava 2, era Camilo Santana, assim, o tempo todo repetindo essa história. E, em grande medida, o Capitão Wagner, na minha opinião, era uma figura já muito... assim, não tinha como não considerar um dos favoritos, de fato. Ele tinha um recall imenso das outras campanhas, foi muito bem votado para deputado federal, antes para deputado estadual, então as eleições dele foram muito marcantes, aí, com muitos votos. E tem uma onda aí bolsonarista, mas assim, engraçado Fortaleza, né? A gente lembrando lá atrás, no começo dos anos 2000, tinha um candidato com o perfil do Capitão Wagner que era muito popular, o Moroni Torgan. Moroni também chegou ao segundo turno em 2004, também chegou depois, em outras eleições, ele também teve um desempenho muito alto, assim, né? Foi bem. E só depois ele foi caindo, e parece que o Capitão Wagner ocupou esse espaço aí, né? Essa campanha aí relacionada à segurança pública. Então, e me surpreendeu também
a estabilidade do capitão Wagner. Isso sim, isso me surpreendeu muito. Ele começou e terminou praticamente com a mesma quantidade de votos. Desde o começo ele aparecia nas pesquisas de intenção de voto com essa quantidade, um pouquinho acima dos 30%. Agora, isso significa um teto? A gente chama de teto, assim, um limite. Será que ele consegue mais votos do que isso? Será que ele vai dar? Ele vai ter perna para isso? Inclusive, ele deu uma Possivelmente sim, declaração né? essa semana, aliás, no dia da votação, dizendo que esperava que o PT não desse apoio ao Sarto por conta da Luiziane e esperava regimentar aí os eleitores da própria Luiziane. Você acha que isso é viável? Ele estava acenando para ela desde o último debate, né? Os dois debates que aconteceram, e ele estava tentando assim, olha, estou com pena da Luiziane, isso não se faz, ela está sendo muito atacada, querendo ali ganhar uma certa simpatia dos petistas, mas aí é uma coisa muito complicada, né? Assim, o capitão Wagner é o bolsonarismo, ele representa hoje o bolsonarismo no Ceará. E ele querendo ou não, ele busca se distanciar e tudo, mas o Bolsonaro foi lá e mostrou a fotinha dele, falou, olha, ele é o meu candidato em Fortaleza, todo feliz, inclusive, por ser um dos únicos que estavam bem, e de fato foi um dos únicos que passaram aí para o segundo turno. O Bolsonaro teve derrotas imensas na maioria do país. Então ele está assim, querendo ficar longe, até se aproximar do PT nessas horas parece bom, né? Mas eu acho, de uma certa, em alguma medida, pode ser que parte do eleitorado da Luiziane, de fato, migre para o capitão, não por questão ideológica, mas por uma questão mesmo de descontentamento com a atual gestão, pessoal mais das periferias, algumas áreas da cidade que, de fato, não foram tão contempladas nas últimas gestões, né? Assim, a gente nota uma diferença, de fato, de olhar para a cidade, né? As áreas nobres muito mais atendidas, contempladas com grandes obras, e as periferias, né, foram deixadas em segundo plano. Então, esse perfil de eleitorado é que ele vai buscar, e principalmente pessoas ligadas aí às igrejas, ele está muito focado nisso, e de uma certa forma pode ser que alguns eleitores da Luiziane migrem para ele nesse ponto. Mas na questão ideológica, é impossível, é inviável, é incompatível. Então, os petistas de carteirinha, aqueles, né, que são os vermelhinhos mesmo, nunca votariam no Wagner. Assim, pode até torcer o nariz agora para o PDT e para o Sarto, mas o próprio partido já anunciou, contra o bolsonarismo, vamos votar no Sarto, e eu acho que vai ser o caminho natural, mais natural mesmo, para a maioria dos eleitores da Luiziane, no fim das contas. Camila, a gente teve nessa semana aí o escancaramento aí das posições, né? O governador Camilo entrou de cabeça, deu uma coletiva na segunda-feira, dando apoio ao candidato José Sarto. A gente teve o PT, que também fez uma coletiva, sem a presença da Luiziane, mas prometeu apoio à campanha do Sarto. O PSOL também fez uma campanha ali, uma nota, né, de apoio, mais contra a candidatura do capitão Wagner do que propriamente dito um apoio à candidatura do Sarto. E agora a gente teve uma coletiva com a participação da vice do capitão Wagner, já jogando aquela carta do bolsonarista, né, querendo descredibilizar as eleições, falando que teve compra de votos, que teve urnas fraudadas. Você acha que, se por um lado a candidatura do Wagner, do José Sarto, escancarou aí os novos apoios que chegaram, a candidatura do Wagner também escancarou agora que vai abraçar um pouco mais o Bolsonaro em vez de esconder, como fez o primeiro turno? Talvez, mas essa é uma posição muito desesperada, né? Eu estava até brincando no Twitter que, de fato, o Sarto ganhou vários apoios, né? O pessoal brinca até a Marion, que é a cachorrinha do Sarto, né? O grande reforço aí da campanha. Saiu o candidato dos gatos e cachorros e agora entrou a Marion em pessoa, não, em latidos, né? Assim, será que isso significa um apoio aí do Célio Studart também? O Célio da outra vez apoiou o Wagner, né? Então a gente não sabe, ele agora está bem quietinho, não se posicionou. Mas acho que o grande ponto é, de fato, o capitão está isolado. Assim, virou quase praticamente todo mundo, os principais candidatos aí se voltaram para um apoio ao Sarto. E assim, só o PT já é super significativo, foram quase 18% dos votos, é muita coisa, né? O pessoal
não teve tanto voto, mas tem um simbolismo nisso, né, para reforçar que é uma luta contra o bolsonarismo. E eles, assim, a nota do pessoal foi incrível, porque eles já se colocam como oposição no governo, né, no mandato. Então, ó, beleza, vamos apoiar agora, pontualmente, mas depois estaremos na oposição. Isso eu acho que é uma postura interessantíssima, democrática, e é totalmente, assim, eu acho que dentro do jogo político, da democracia e tudo, é importante, porque, assim, a omissão, dizer assim, não, vou ficar no muro, é muito pior. É muito pior. Leva ao que aconteceu em 2018. Então, eu acho que esse momento está sendo histórico e muito interessante aqui em Fortaleza. Agora, o Wagner tem poucas opções, de fato. Me parece que ele vai continuar nessa postura mais de ataque tanto aos Ferreira Gomes, ao Camilo, agora às eleições, no processo eleitoral. Ele já vinha reclamando muito da máquina, de muito dinheiro, jogo sujo dos Ferreira Gomes, enfim, ele vai continuar. Sem provas é complicado, né? Mas é isso, tenta ganhar no discurso, insistindo nessa questão da corrupção como uma forma de atrair aí os lavajatistas, o pessoal que é mais... tem mais coloca essa questão da corrupção como um problema maior, né? Enquanto isso, do lado do Sarto, vai ser uma campanha mais fácil, uma campanha mais leve. É complicado imaginar que uma campanha que só ataque, que só reclame, que só denuncie, consiga crescer muito, sabe? É meio complicado, mas aí eu deixo os marqueteiros é que pensem nisso, né? A gente vai ficar só assistindo. Você acredita numa surpresa no segundo turno ou já cantando a pedra aí de que o caminho do Sarto está livre para ir para o primeiro mandato? Assim, ao que tudo indica, o caminho dele vai ser mais fácil. Tudo pode acontecer, mas é muito pouco tempo. Então, temos menos de 2 semanas, né, de segundo turno. A campanha mesmo de TV e rádio é uma semana só. Aí vão acontecer debates, né, e que vão ser momentos importantes. Os dois, eu acredito que vão ter um desempenho interessante. O capitão fala bem, ele pode conseguir aí ganhar pontos nisso. Ele não vai fugir do debate. Conquistar esses eleitores da Luisiane, alguns? Os indecisos, talvez vai insistir nisso. Mas o jogo por trás também, que é isso, o projeto dos Ferreira Gomes aqui, que é esse que foi aí materializado nos 2 mandatos do Roberto Cláudio, no governo do Camilo, isso vai pesar muito, e o Camilo vai vir com tudo. Assim, ele está agora de corpo e alma na campanha, né? E eu acho que esse peso deve ser levado em conta, é bem forte. Camila, vamos falar agora de Câmara dos Vereadores, né? A gente teve se por um lado não foi surpreendente o resultado aí do primeiro turno para prefeito, para vereador eu acho que foi bastante surpreendente. A gente teve um crescimento aí, inclusive, de chapas quase que independentes, né, de baixo orçamento, digamos assim. Teve a chapa da nossa cara, a chapa coletiva, né? Teve o pessoal conseguiu 2 cadeiras. O que te surpreendeu mais aí nessa eleição, essa nova configuração da Câmara agora? Olha, eu acho que o resultado da Câmara Municipal foi interessante para a gente ver os rumos da política, né? Então, a gente teve candidaturas que não gastaram nem um centavo em papel, né? Tipo a do Gabriel Aguiar, que se elegeu também pelo PSOL. Esse coletivo das mulheres negras, Nossa Cara, também PSOL, que conseguiu se eleger sem serem muito conhecidas e tudo, mas com uma campanha digital muito bem feita, né? E também, lógico, com a base nas periferias, né? Mas certamente o voto delas foi muito pulverizado, foram quase 10 mil votos, é muito. E, assim, surpreende esse lado positivamente. Eu acho que isso vai ser assim, vai melhorar, vai qualificar o debate na Câmara Municipal enormemente. Quem quer que seja que entre, tanto o Sarto como o capitão, vão ter uma oposição mais qualificada, não tenho a menor dúvida disso. E, por outro lado, tem as figuras de sempre, né? Essa renovação que às vezes a gente só calcula em número, né? Quase mais de 50%, né? Renovou, mas muitos ali já são figurinhas conhecidas ou então são parentes, né? De figuras conhecidas e tudo. Tem já estão em grupos tradicionais, nem significa tanto uma renovação. E até porque uma parte desses que foram eleitos vão conquistar cargos na prefeitura e aí podem deixar a Câmara, né? Também, exatamente. Aí abre vagas para os suplentes que vão entrar. E por outro lado, também teve uma entrada aí do pessoal mais à direita, né? Eu acho que essa eleição, assim,
personalizar aí no Carmelo Neto, que é a figura que é o soldado do Bolsonaro, também entrou e levado aí pela excelente votação que teve o pastor Ronaldo Martins, né? Que foi o mais votado esse ano na capital. Então, assim, a gente teve de tudo, né? Eu acho que está bem diversa a Câmara Municipal. A base do governo, se entrar o Sarto, ele tem uma base uma vantagem mais larga, assim, mais cômoda. Se entrar o capitão, ele vai ter que ralar bastante para conquistar apoio, assim, ter a maioria na Câmara para votações. Mas, enfim, com negociação consegue-se isso. E, de modo geral, acho que o ponto positivo a ser destacado é esse, a diversidade e a entrada dessas pessoas, dessas figuras, né, que geralmente são excluídas, né? Eu pessoalmente fiquei muito feliz com a entrada da chapa Nossa Cara, as meninas ali, eu acho que elas vão levar questões que estavam totalmente ausentes nas discussões da Câmara Municipal de Fortaleza, e vai ser interessantíssimo ver isso. Falando aí, você tocou no assunto do Ronaldo Martins e do Carmelo, né? Dá para achar que a votação do Carmelo em relação ao orçamento que ele teve de campanha, cerca de R$236 mil, ele teve pouco mais de 8 mil votos. Foi um pouco decepcionante? Estava até rolando um bolão, quase um bolão sem aposta em dinheiro, mas de que ele não ia conseguir nem isso, né? Mas ele conseguiu, assim, eu acho que é isso, o objetivo já foi alcançado, né? Então, ele foi levado aí, porque a gente, quando fala de eleição de vereadores, a gente tem que levar em conta que existe lá o tal do coeficiente eleitoral, que é um cálculo feito a partir da quantidade de votos recebidos pelos partidos, dividido lá pelo número das vagas, né? Enfim, tem um cálculo lá. Esse ano, o coeficiente eleitoral de Fortaleza foi perto de 30 mil votos. O único que conseguiu, de fato, entrar sozinho foi o Ronaldo Martins. Os outros todos foram levados pela soma dos votos conseguidos por cada partido, né? E o Carmelo foi nessa, entrou assim como os outros também, nada demais. Eu acho que é isso. Mas gastou dinheiro, viu? Gastou dinheiro. É isso mesmo. E teve gente que não gastou nada e entrou. Então, é isso. A política tem dessas coisas, né? Essa votação expressiva do Ronaldo Martins, ela dá para a gente fazer uma conexão aí com essa discussão que tem acontecido, de que alguns candidatos preferem, mesmo que não tenham chance para cargos executivos, não abrir mão dessa candidatura, mesmo sem chance de vitória, para conquistar mais lá na frente uma cadeira, como ele conquistou uma votação expressiva agora para vereador. É isso que acontece? Não, assim, ter o cargo, né, ter um mandato, garante sobrevida política, né? Garante você ali ter como agir, como expandir o seu poder. Então, eu acho que é um princípio bem básico mesmo. Ronaldo Martins já foi deputado estadual, já foi, acho que deputado federal. É uma figura que está aí no poder faz tempo, então não é nenhuma novidade. A renovação que eu estava falando, né? Uma renovação que não é renovação. E certamente ele tem aí, por exemplo, se o capitão Wagner entrar, ele vai ter interesse em, de repente, entrar na prefeitura, pode conseguir alguma secretaria, é aquilo, ganhar visibilidade para ampliar o poder, né? Ele também já circulou na Caucaia, né? Já teve mandato por lá. Então, assim, eu acho que faz parte da política, isso é natural buscar isso. A gente já teve outros exemplos, até mesmo na esquerda. Eu acho que um exemplo muito comum que a gente pode citar, o Eduardo Suplicy, lá em São Paulo. Foi senador, depois de muitos mandatos perdeu, e aí depois foi disputar para vereador. E aí o ambiente onde ele está, ele conseguiu também ser o mais votado, e consegue se manter bem, consegue comandar assim, várias lutas sendo vereador, e mantém o poder, mantém a estabilidade, né, na luta política. Então, acho que tem esse viés. E fora, lógico, você ter como empregar um bocado de gente, ter dinheiro, ter verba, né, para fazer obras e tudo, fazer coisas. Então, isso é muito importante para o político, né? É uma discussão que tem acontecido muito nas redes sociais, né, sobre o caso do Rio de Janeiro, que tinha a Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, e a Benedita do PT, né? E nenhuma das duas abriu mão da candidatura para tentar ultrapassar o Crivella nas urnas, né? E aí causou o Crivella no segundo turno contra o Paes. A questão é justamente essa, né?
conseguir fazer com que uma das chapas abra a mão da sua candidatura em prol aí dessa frente ampla, né? A Sabe que às chamada vezes não é frente nem ampla. isso. Sabe que às vezes nem é isso. Talvez não precise nem abrir mão, não precisasse abrir mão. Mas só de não se atacar já seria uma grande coisa. E eu acho que isso aconteceu em São Paulo. Assim, o pessoal do PT não ficou atacando o Boulos, entendeu? Porque podia ter feito isso. Podiam começar a atacar o Boulos para ver se ele caía, e aí depois não ia ninguém, sabe? Pelo contrário. No Rio foi exatamente assim, o inverso. A Marta Rocha começou a subir e começaram a atacá-la de todo jeito, em vez de continuar atacando o Crivella, que devia ser o alvo, sabe? E que é a figura nefasta que está ali. O Rio de Janeiro está naquela situação. A gente viu milhões de denúncias aí relacionadas a várias coisas, inclusive ligação com milícia, vários problemas sérios lá no Rio. E aí os caras da esquerda também, muitos da esquerda, começaram a atacar a Marta Rocha, assim, acusando de ser, não sei, esquerda, de ter ligação com o Moro, sei lá mais o quê. Gente, pelo amor de Deus, aí não foi nenhuma das duas. Parabéns, né, aos envolvidos. E lá no Rio, isso é uma coisa assim, já tinha tido um revés muito grande quando o Freixo, né, o Marcelo Freixo, era cotado para ser candidato a prefeito esse ano. E na eleição passada ele foi para o segundo turno contra o Crivella, né? Ele perdeu no segundo turno. Então era uma candidatura fortíssima. Mas ele disse que só iria se ele conseguisse fazer uma união das esquerdas. Né? Ele queria ir na frente ampla. E não conseguiu êxito nisso. Não teve isso e ele falou, não, então eu abro mão, eu não vou disputar. E eu acho que, tipo, isso escancarou essa falta de visão estratégica, né, das esquerdas, que ainda tem que aprender muito, infelizmente, tem que aprender muito. Mas, assim, chegou nesse ponto, beleza, cada um tem a sua candidatura, se pelo menos não ficassem se atacando, já era grande coisa. Você acha que essas eleições aí deram um golpe duro aí no bolsonarismo? Os candidatos do Bolsonaro, praticamente nenhum vingou, né? E a gente tem aqui o capitão Wagner forte no segundo turno, pelo menos, quer dizer, primeiro turno foi forte, no segundo turno a conferir. Você Sim. acha que essa eleição deu um baque aí no apoio do Bolsonaro como cabo eleitoral? Olha, um baque imenso, né? Parece aquela figura que ninguém quer perto, né? E assim, eu li até um títulozinho de matéria de jornal, acho que foi na Folha, sei lá, era assim, PSL, nessa eleição o PSL voltou a ser o que era, um partido nanico. E, de fato, o desempenho pífio, né, em todo canto, desempenho pífio. Um presidente eleito, quando a gente lembra, por exemplo, o Lula, quando foi eleito em 2002, o PT não era hegemônico no país, não tinha muita coisa, não tinha muitas prefeituras. Na eleição de 2004, foi um arrastão vermelho. Em todo canto teve muito petista que ganhou. Então, você tem aí um problema assim, tipo, opa, né? O Bolsonaro, como é que faz depois para se manter no poder sem ter a base, sem ter apoio da base? A base começa nas prefeituras, aí são os vereadores, são os prefeitos, e aí, lógico, os deputados. Você tem que ter a base. Ele se elegeu sem ter base nenhuma em 2018, mas foi, acho que, um fenômeno muito, assim, pontual. Espero, tomara. Não sou cientista política para cravar isso, nem tenho a bola de cristal, né? Mas, nesse momento, de fato, foi um revés imenso e, claramente, a figura dele sai muito desgastada. E por outro lado, a gente viu aí diversas prefeituras aí Brasil afora com a volta aí do Centrão, né? O que isso significa? A volta não, né? Eles nunca saíram, né? Nunca saíram. Assim, sempre foi... nunca. Eles sempre estão com quem está no poder. Esse grupo, né, que é o Centrão, que chama de Centrão, que é o pessoal inclui o MDB, o PP, o PL, ou sei lá, PTB... Enfim, tem vários partidos aí que estão dentro nesse Republicano, Cidadania, enfim. Se você avalia, né, quem são essas pessoas, eles mudam de partido às vezes, né, estão em um partido, estão em outro partido, já estiveram no PSDB, enfim, circulam entre partidos, mas estão aí no poder, desde sempre no poder. A gente, no nosso podcast As Cunhas, a gente fez, antes de começar mesmo a campanha, a gente fez um apanhado em várias cidades do Ceará, contando mais ou menos como é que iam ser as disputas. E a maioria eram as figuras de sempre, as mesmas famílias, as mesmas pessoas, só muda de partido. Tipo, no Ceará, o hegemônico, né, o que é mais forte é o PDT. Mas tem um partido do Centrão que é muito forte também, que é o PSD.
PSD do Domingos Filho aqui, que é muito forte, e aí ganhou muito espaço no país, é o partido do Kassab, que é uma figura lá de São Paulo. Então, você tem, assim, a gente tem que observar que não é necessariamente uma questão ideológica, é uma questão mesmo de oligarquias políticas que estão no poder há muito tempo e estão, para mim, na minha visão, estão nesses partidos justamente porque é fácil, não tem questão ideológica nenhuma, é uma questão bem pragmática mesmo, de poder e de se aliar com quem for necessário naquele momento, e pronto, e vão sobrevivendo, então aí, e podem dar a lição aí para a gente, parece assim, a gente volta para o Brasil colônia, mas é isso, não muda muito, e não entrando Bolsonaro, saindo Bolsonaro, entrando de volta o PT, assim, não muda. É uma política de momento, né? Camila, muito obrigado aí pela participação aqui no Análise de Fato. Espero que a gente possa voltar a conversar aí quando passar esse segundo turno. Com certeza, viu? Obrigada, valeu demais o convite. E escutem o nosso podcast, As Cunhãs, está em tudo quanto é tocador de podcast, a gente fala de política. Eu e mais 2 jornalistas, a Inês Aparecida e a Ebele Rebouças. É uma conversa descontraída, a gente dá risada. Eu não sou muito engraçada, mas a Inês e a Ebele são muito engraçadas. Então a gente sempre se diverte também, e aí você também vai se divertir. É isso, todas são engraçadas, vale lá o confere. A gente volta com Análise de Fato na próxima quinta-feira, sempre às 8 da noite. E também você pode conferir essa entrevista no YouTube da TV Ceará, no youtube.com/TV Ceará HD, e também em plataformas de podcast, no Spotify, no Apple e no Google Podcasts. Um abraço e até a próxima.